Olá, eu sou a professora Márcia Lopes Reis, coordenadora do cursinho Ferradura. E eu gostaria muito de conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento que nós estamos atravessando e a decisão que o cursinho Ferradura tomou desde o dia 17 de março, quando nós tivemos o início da nossa quarentena. A decisão tomada pelo grupo de alunos que são colaboradores, como a gente chama, e pelas 8 pessoas que também são alunos, que fazem parte da gestão do nosso cursinho, foi de não interromper as aulas. E nós achávamos que era muito justo e importante que nós continuássemos desenvolvendo um trabalho relevante por conta exatamente de uma máxima, de um princípio que a gente observa. Com a suspensão das aulas, a tendência é da desigualdade social, sobretudo a desigualdade de oportunidades, aumentar nesse período, por um motivo muito simples. Todos sabemos que aqueles alunos que têm acesso à internet, aqueles alunos que têm uma família com uma estrutura que lhes permite, independentemente da escola, continuar tendo acesso aos conhecimentos, pouco vai perder nesse período se nós falarmos tão somente em conteúdo. Ocorre que nós sabemos que o cursinho Ferradura fez uma opção já no início deste ano por aqueles alunos que são oriundos da escola pública e que também possuem um nível socioeconômico mais baixo. Ora, tomada essa decisão, nós precisávamos então começar a estruturar todo esse processo de distribuir as 10 grandes áreas, que são 10 grandes disciplinas, pelos conteúdos e processo de dar aula à distância, se nós começamos de um modo presencial e pouquíssimos de nossos colaboradores têm alguma experiência nesse sentido. A ideia foi então de que nós fizéssemos uma reunião, que é o que acontece ainda passadas essas semanas todas, numa segunda-feira, para poder começar a preparar esse lugar. Muito bem, o canal do YouTube foi a opção que nós encontramos pela facilidade de acesso que os nossos alunos teriam, inclusive por uma ferramenta que é o celular, que a maioria deles possui. Um segundo processo seria começar a mapear e encontrar entre esses alunos quem teria uma dificuldade de acesso, porque nós sabemos da importância de chegarmos a todos os alunos. E também sabemos, o quanto também é uma questão de justiça social, o fato de que se um não pode, ninguém pode, ou seja, todos devem poder ter acesso a esse processo. Então nós começamos o planejamento dessas aulas e as aulas têm ocorrido em 2 canais do YouTube do campus, Turma A e Turma B do noturno, e o outro canal que também é de Pederneiras. Como é que nós temos acompanhado esse processo? Pelos números de acessos, pelas visualizações, sem contar com processos que nós temos desenvolvido de uma forma bastante engajada dos colaboradores, de tutoria, ou seja, como a gente tem grupo de WhatsApp da família, dos amigos, ou grupo, por exemplo, do futebol, ou da dança, ou suponhamos, grupo de tias, ou coisa parecida, nossos colaboradores também criaram grupos de tutoria com esses alunos. E a partir daí, a gente tem observado o quanto aprendemos todos. Aprendemos na condição de gestão desse processo. Os colaboradores que de uma aula presencial tiveram que migrar para uma aula que não chega a ser a distância, a gente pode chamar de uma aula de fato remota, porque é isso que acontece. A estrutura de educação à distância ela é bastante complexa e ela não pode ser simplesmente reduzida a uma gravação ou uma live ou uma transmissão, por exemplo, pelo canal YouTube. E o aprendizado também tem acontecido por parte desses alunos. Passadas 2 semanas de aulas, nós fizemos um formulário no Google Forms, e enviamos para esses alunos para eles contarem como eles estavam se sentindo nesse processo todo. Para nossa surpresa, a gente encontrou a maioria dos alunos gostando desse processo, ou seja, se sentindo acolhidos pelo fato de terem as aulas, ainda que seja nessa condição um tanto quanto precária e nesse momento flexibilizada para poder seguir o semestre, as aulas, e algum grupo já conseguiu explicitar a dificuldade que há nesse processo da falta da autonomia, sem contar com outras questões que também apareceram em quase 1/3 desses questionários. A ideia toda do vínculo. Muitos deles reclamavam o quanto aquela convivência, o sair de casa, o sair do trabalho e vir para a universidade à noite representava um momento de uma transição, um momento de mais leveza, um momento que alegrava o dia deles. Feito isso, nós tivemos então um levantamento importante e essas demandas ou esses comentários que os alunos fizeram
tem guiado os nossos processos todos de tutoria. A nossa intenção é avaliar daqui a 2 semanas ou talvez 3 como esses alunos têm interagido com essa tutoria e como ela tem ajudado ou não a superar algumas dificuldades como essas. Todos sabemos que a questão do vínculo ela não pode ser suprida por um contato remoto à distância, mas sem dúvida nenhuma o propósito de saber como eles estão, a pergunta sobre qual é o seu bicho de estimação, ou quais são as plantas, quantas pessoas estão morando na sua casa, quantos cômodos tem, tudo isso para poder entender um pouco esse contexto no qual os nossos alunos estão, faz parte desse momento. Então eu gostaria muito de convidar todos que visitem e que podem frequentar, porque são acessos livres, tanto as nossas aulas em Pederneiras, que vocês vão perceber, porque eram turmas diferentes e continuam sendo turmas diferentes, como as 2 turmas do noturno aqui do campus, turma A e turma B. Nós teremos bastante prazer em recebê-los e saber que vocês estão acompanhando e aproveitando de alguma maneira esse período que deve nos deixar alguns aprendizados. Afinal, ele vai passar. E uma vez havendo passado, nós teremos aprendido e estaremos com novas ferramentas, com novas experiências e vivências para poder reconstruir a nossa caminhada.